E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. É um prazer enorme ver vocês por aqui. Eu sou o professor Alan, estou resolvendo o Enem 2024 e eu estou agora na questão 170 da prova verde. Vamos no comando da questão, então. Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram? Um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus dois terminais utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora de terminais diferentes. A distância entre os dois terminais é de 9.000 metros e o percurso total dos ônibus de um terminal ao outro é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho conforme o esquema. Então tem aqui o terminal 1, o terminal 2 e a distância entre os terminais é de 9.000 metros. O alcance de cada uma das 5 câmeras é... Então aqui nós temos as câmeras e aqui nós temos o alcance de cada uma delas. 1/5 do percurso, 3/10 do percurso, 1/10 do percurso, 1/10 do percurso e 3/10 do percurso. Eu já noto aqui que a câmera 1 ela tem denominador diferente dos demais, né? Então, ao invés da gente pensar 1/5, a gente vai trabalhar com 2/10. É uma fração equivalente, a gente pegou o dobro do numerador e o dobro do denominador. Por quê? Porque assim eu trabalho com denominadores iguais. Pode ser mais interessante para a gente. Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 metros por minuto, enquanto o ônibus B, que parte do terminal 2, realiza o percurso total com velocidade constante de 150 metros por minuto. Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram? Então, é uma questão muito semelhante às questões de cinemática, né? Aquelas questões de encontro que aparecem na prova de física. Aqui a gente pode, inclusive, usar essas relações para trabalhar o problema. Primeiro, vamos pensar nessa distância aqui que ele fornece para a gente. Ele fala que a distância do terminal 1 ao terminal 2 é de 9.000 metros. E é legal que você perceba que esses 9.000 metros eles são divididos em 10 espacinhos aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos de mesmo tamanho. Se são todos de mesmo tamanho e essa distância percorrida aqui é de 9.000 metros, se eu fizer então 9.000 dividido para 10, eu vou encontrar 900. Esses 900 metros é o equivalente a cada espacinho desse. 900, 900, 900, 900 e assim sucessivamente até o final. Então, cada um desse trecho, cada trechozinho aqui, a gente pode colocar qual a distância percorrida, né? Então, esse primeiro trecho tem 2 espacinhos de 900, então aqui eu tenho 1.800. No seguinte, eu tenho 3 espaços, né? Então, 3 vezes 900, eu tenho 2.700. Aqui eu tenho 900, 900. E aqui eu tenho, de novo, 2.700, né? Então, aqui vamos tomar nota. 900, 900, 2.700 metros. Isso vai ser importante para quando a gente for resolver o problema. E aí vamos pensar nas equações de posição de cada um desses ônibus, né? O ônibus A, por exemplo, ônibus A, ele tem aqui velocidade de 250 metros por minuto. Lembra que velocidade é distância por tempo. Se eu passar o tempo multiplicando, eu vou ter que a distância é velocidade vezes tempo, beleza? Então, aqui pensando na distância do ônibus A, eu posso dizer que ela vale a velocidade vezes um tempo t, tranquilo? Isso porque o ônibus A está partindo dessa posição, do terminal 1. O ônibus B está partindo dessa posição, que é 9.000 metros distante do terminal A. Então, quando eu for pensar aqui no ônibus B, a posição inicial dele é 9.000,
mas ele está indo no sentido contrário à trajetória. Vamos entender que a trajetória seja do terminal 1 para o terminal 2. Se ela está vindo no sentido contrário, então a velocidade ela vem com sinal negativo, né? Então, menos 150, que é a velocidade, vezes o tempo. O que vai acontecer é que o ônibus A vai se encontrar com o ônibus B. Se eles vão se encontrar, as suas posições são iguais. Se as posições são iguais, eu posso igualar as duas equações. 250t é igual a 9.000 menos 150t. 150 passa para o outro lado, vem somando, fica 250t mais 150t igual a 9.000. Aqui cabe um detalhe interessante, né? Essa soma que a gente está enxergando aqui, ó, de 250 mais 150, ela é o resultado da gente resolver o problema por velocidade relativa. Se eu tenho aqui um automóvel se aproximando de outro, a velocidade relativa entre os dois é a soma das suas velocidades. Então eu poderia ter considerado direto já os 400, né, que vem da soma daqui. Então, ao invés de pensar toda essa situação do problema, eu poderia ter vindo direto para cá, pensando na ideia da velocidade relativa, para entender em quanto tempo esse trajeto poderia ser percorrido, né? Então aqui, ó, 400t é igual a 9.000, e assim a gente encontra o tempo. O tempo é 9.000 dividido para 400, o que vai dar 22,5 minutos. Mas aqui eu encontrei o tempo, eu não encontrei a posição. A posição ou a distância percorrida depende desse tempo, né? Então a gente pode usar qualquer uma das equações. Vamos pegar a equação do ônibus A porque ela está mais fácil. Se eu escolhesse a do ônibus B, a gente chegaria no mesmo resultado. Até porque a gente partiu de uma situação onde elas eram iguais. Então faz sentido que as duas me deem o mesmo resultado. Vamos pegar a do ônibus A, que ela traz para a gente 250 vezes t. T, que é o tempo, é 22,5 minutos, o que dá 5.625 metros. Então essa é a distância. E eu preciso entender onde que essa distância vai ser captada aqui pelas câmeras, beleza? Onde que está? Se eu estou considerando que aqui é o início, né? Parte do terminal 1, e aqui é o final, parte do terminal 2, eu preciso entender onde que isso vai aparecer. Vamos testar primeiro, então, ó, esses três primeiros, ó, da câmera 1 até a câmera 3. Então aqui, ó, de 1 até 3, nós temos 1.800 mais 2.700 mais o que a câmera 3 capta, né? Que é até aqui só, mais 900. Só para testar, né? Então, até aqui a gente encontra 5.400 metros. Não atingimos ainda a posição do encontro. Então, a gente vai precisar avançar mais uma câmera, né? Então, aqui, ó, de 1 até 4. Bom, eu já sei que de 1 até 3 vai ser 5.400. A quarta câmera, ela capta mais 900 metros. Então, aqui, vou somar mais 900. 5.400 mais 900 dá 6.300, beleza? 6.300 é a distância máxima que ela alcança. E os 5.625 estarão dentro desse intervalo. Então, a câmera que vai captar essa posição de encontro é a câmera 4 da letra D. Tranquilo? Se a gente fosse usar a ideia de velocidade relativa, eu deveria entender o quê? Esse cara está indo a 250, esse a 150. A velocidade relativa entre os dois é 400, né? Vem da soma. Então, a gente chegaria nessa equação. 400t é igual a 9.000. O tempo, então, é 22,5. E aí seria substituir nessa situação, né? Bom, se é 22,5 a 250 metros por minuto, qual seria a minha distância? Chegaria nessa distância e esse finalzinho seria igual para qualquer estratégia aí que você escolhesse. Beleza? Então o gabarito dessa fica sendo letra D. E aí se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar aqui pra gente que a gente resolve. Tranquilinho?